Conversar com o psicanalista Ricardo Terada, autor dos livros Palavra de Hoje e Palavra Viva. Até trouxe hoje, né, Ricardo? Sim. É paulista, recém-chegado em João Pessoa. Isso. É sempre bom te receber aqui, viu? Tem vários relatos aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Mas antes, a gente estava aqui conversando sobre ainda o estigma do preconceito que permeia essa questão do cuidado com a saúde mental, né? Se a gente tem uma dor de dente, a gente vai no dentista. Isso. Mas quando a gente tem algum sofrimento mental, não, pode deixar que eu resolvo. Isso. Como é que faz para mudar essa mentalidade, né, Sim, Ricardo? Verdade. Porque é interessante quando as pessoas elas têm algum problema psicológico, algum dilema, alguma situação difícil, normalmente ela vai conversar com um amigo, conversa com uma pessoa que ela tem mais confiança. Mas quando você faz o tratamento com um terapeuta, com um psicanalista ou psicólogo, é diferente porque quando você está ali conversando, você acaba se expressando. Em algumas situações, a sua fala e coisas que você nunca falou. Por quê? Está lá no seu inconsciente, uma situação difícil que aconteceu com você, né? Algum rompimento, até uma fala da nossa mãe ou pai, quando nós estávamos na nossa infância, Sim. impacta no momento de hoje, no presente. E quando você faz esse link, né, num tratamento psicanalítico, você dá aquele start, é isso, ouvir a chave, podemos dizer assim. Sim. Desperta aquele gatilho e você consegue entender melhor aquilo que está acontecendo dentro de você. Acho que só quem faz terapia, tratamento psicanalítico, consegue ter a ideia, né, de como traz benefícios mesmo à nossa saúde mental e na vida por completo, né? Exato. Nosso telespectador Saulo, de Rio Tinto, disse que a filha dele tem apenas 13 anos de idade e vem sofrendo crises de ansiedade, principalmente na escola. Claro que ele, como pai, está preocupado, né? Quer saber o que é que pode fazer para ajudá-la, onde encontrar esse tipo de tratamento. E se mesmo ela sendo tão jovem, né? 13 Sim, anos de idade, claro. você já pode começar. Claro, pode sim, com certeza. É procurar um terapeuta, no caso um psicanalista ou às vezes um psicólogo, e eu tenho certeza que com o tratamento, os pontos que forem ali identificando, como nós falamos anteriormente, pode ser que tenha algo que aconteceu com ela, né, em algum momento, alguma situação, às vezes na escola, né, com um colega, um coleguinha, seja com, né, com alguma pessoa na rua, e aquilo trouxe para ela esse trauma e essa crise, desperta essa crise de ansiedade. As pessoas, normalmente, quando ela tem uma crise de ansiedade, ela não tem motivo. Ela não sabe o porquê, como fala, né? Do nada, mas não é do nada. Tem alguma coisa que está acontecendo, alguma situação que ela vivenciou, que no caso, seria necessário ela procurar um profissional e certamente esse profissional vai ajudá-la a fazer e tranquilamente. Ela pode sim fazer o tratamento com essa idade que ela tem. É interessante, né, esse relato desse pai, porque a ansiedade certamente é um dos grandes males da atualidade, né? Um sofrimento psicológico. E é um sofrimento não somente para quem tem crises de ansiedade, mas para quem está por perto muitas vezes não sabe como ajudar, não é, Sim, Ricardo? com certeza. Então, eles perceber isso já é um bom caminho. Com certeza. E também buscar ajuda, talvez o próprio pai também, Sim. né? E vale ressaltar, Bruna, e a todos que estão nos assistindo, que a ansiedade, ela é natural do ser humano. O problema é quando essa ansiedade, ela fica em desequilíbrio, ou seja, o excesso de ansiedade. Porque a ansiedade é normal, quando você sai para o trabalho, no dia a dia você tem as preocupações normais, isso é tranquilo. O problema é essas crises de ansiedade que hoje as pessoas têm, é esse excesso. Às vezes a pessoa fica tão preocupada e muitas vezes não acontece. Muitas vezes não acontece. A pessoa fica ansiosa e a preocupação é essa. A pessoa fica ansiosa de algo que não vai acontecer, mas ela já fica porque ela já passou por alguns problemas relacionados a essas situações. Entendi. Então é muito importante ter um equilíbrio. E o equilíbrio emocional, ele também faz com que nós tenhamos uma vida mais saudável. De que forma? Cuidando da nossa saúde física, alimentação. Não é somente a parte, porque é um conjunto, né? Esse conjunto que a gente trabalha, o físico, mente, né, espírito, então tudo isso a gente precisa estar alinhado e com equilíbrio, com certeza a gente consegue ter uma vida mais saudável. Sem dúvida, né? Mais um relato aqui falando sobre ansiedade. Uma telespectadora disse que fica muito apreensiva, que dá um nervoso nela muito grande quando o esposo bebe. Ela falou que ele não é violento, mas sempre dá uma ansiedade muito grande nela. Ela disse que não consegue controlar. E eu não consigo fazer mais nada. Então, além da ansiedade, ela paralisa, tem apreensão, tem medo diante dessa situação. O que é que pode ser feito também? E isso você vê que é uma somatória. Sim.
Não é só o medo, não é só a ansiedade, é a situação dentro de um relacionamento. Sim. Então, certamente, assim como nós falamos anteriormente, ela procurar uma ajuda com um profissional para que ela possa entender e compreender esses pontos e tratar ponto a ponto para que ela possa, quando acontecer essa situação, como ela vai fazer? Ela vai canalizar para aquilo que vai fazer ela bem. Ok, às vezes é muito difícil a gente falar, é muito difícil, né, as pessoas acabam até quando você está conversando com alguém, mas é muito fácil falar. Só falar, né? Mas quando a pessoa ela faz, ela mesma precisa ter essa autorreflexão, essa autocura através de um tratamento como, né, com a psicanálise, ou um tratamento psicológico. Precisa se abrir, né, também, Exato. né, Ricardo? Está disposto a isso. E o especialista, é claro, vai conduzir, mas muitas vezes é o próprio paciente que faz as descobertas, Isso, né? Exatamente. Quando está fazendo o tratamento, a pessoa, quando ela está fazendo a terapia, ela mesma vai se autodescobrindo, ela mesma vai tendo essa reflexão daquilo que está acontecendo com ela. Então, é muito importante, em primeiro lugar, a pessoa reconhecer que ela precisa da ajuda. A partir desse momento, o reconhecimento de precisar de ajuda, aí ela consegue fazer com que as coisas elas vão se dissipando e as situações vão melhorando. Mas é importantíssimo. Com certeza. Eu conversei aqui com o Ricardo Terada, psicanalista. O Instagram dele está na tela, é @psicanalista_terada. Tem conteúdos por lá. E eu quero muito contar com a sua participação em outras oportunidades. Com certeza, a gente pode estar, né, falando sobre, elaborando alguns temas. Sim. Né? Então, eu fico muito feliz, quero agradecer por estar aqui. Agradece. Né? Também, com muita alegria, né, que a gente consegue compartilhar essas informações importantíssimas, né? E eu quero aqui te presentear com o livro muito obrigada. Palavra Viva. Deixa eu mostrar, né, aqui pro pessoal de casa. Esse livro está lá na livraria da minha esposa Edneia, que é parceira de longa data aqui. Demais, uma querida, tá sempre aqui com a gente. É de casa, né, Edneia? Da nossa nos família. Acompanhando. Né? Coisa boa, fico feliz. Obrigada, né? viu? Estou à disposição, quando precisar, é só chamar que a gente vem aqui para ajudar, né, as pessoas a compreender e ter uma mente saudável, que isso, né, não tem preço. É verdade, Bruna. é imprescindível, fundamental. Tá certo. Obrigada, muito obrigado. Boa quinta-feira para você também. Até a próxima, Deus abençoe. coisa Até a próxima. boa.